Amados amigos, amados irmãos, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja em nossos corações, em nossas vidas. Mais um dia de existência que nós teremos que enfrentar, e um dia glorioso, né? O dia em que o Senhor Jesus venceu a morte, ressuscitou. Todos morrem, né? Desde do primeiro homem, Adão, todos morreram e destituídos foram da glória de Deus, né? Então, aqueles que são de Deus, que são de Deus, estão no paraíso. E aqueles que não são de Deus estão no Adem, né? No Adem, no inferno. Vamos ser claros, no inferno. Então, irmãos e amigos, nós temos que conhecer essa diferença. Ninguém neste mundo venceu a morte, só Jesus. E nós também. Interessante, né? Nós também venceremos a morte. Nós também. Só que haverá uma diferença. Jesus morreu, mas ele era tão santo, tão perfeito, que tomou todos os nossos pecados, todas as nossas transgressões sobre si. E o seu corpo tão puro que absolveu aquilo sem contaminá-lo. E o seu próprio corpo, desde o momento em que ele nasceu santo, subiu ao céu. Como antes vivo. O mesmo corpo em que Jesus viveu os seus 33 anos, ele subiu ao céu. Nós não. Porque ele não foi gerado pelo homem. Ele foi gerado pelo próprio Deus na pessoa do Espírito Santo. Em tudo, ele era perfeito. Nós não. Nós sempre temos falhas, sempre tem defeitos. Embora alguém esteja sempre santificado de tal maneira, com tanta pureza, com tantos milagres, que é preciso ter cuidado nessas igrejas. Vocês estão vendo os escândalos aí. Aqueles homens mais santos, mais puros, que fazem milagre, que profetizam, que isso, que aquilo, blá, 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 e depois estoura tudo, coisas horríveis. Até de matar, de roubar. Então é preciso que nós estejamos sempre atentos para estas igrejas, né? E não condenar. Procurarmos nos corrigir e vivermos segundo a Escritura Sagrada. Amém? Então vamos voltar ao assunto agora, que é o mais importante para nós. Quando nós morremos, nós voltaremos ao pó. Voltamos ao pó, porque do pó nós fomos criados. O Cristo foi gerado pelo Espírito Santo em uma mulher para ser homem. Para ser aquele que iria remir os nossos pecados em toda a nossa existência. A ressurreição de Jesus Cristo foi um acontecimento mais marcante e importante de toda a palavra de Deus, de toda a Bíblia. Não é? Foi a primeira ressurreição para a eternidade, com um corpo transformado. 1 Coríntios 15, 20. A ressurreição de Jesus é um sólido fundamento da fé cristã. Quem não crê nesta ressurreição não tem como se converter, não tem como aceitar Jesus, não tem como viver dentro da sua palavra, nem ter por ele os perdões dos pecados. Em diversos momentos, antes da sua morte, Jesus afirmou que seria necessário que ele morresse, mas que ao terceiro dia ele ressuscitasse. Assim Cristo cumpriu toda a justiça de Deus, tomando sobre si a culpa pelos pecados daqueles que confiam nele. É preciso confiar. E para confiar é preciso ter fé. E para ter fé é preciso conhecer, saber, se entregar e viver. Cristo sofreu em nosso lugar, suportou a afronta de toda a dor, mas a glória do Cordeiro que foi morto e reviveu
Ele venceu a morte. E se crermos que Jesus é o Salvador que ressuscitou, seremos salvos, vivificados por eles. Está em Romanos capítulo 10, versículo 9. Depois da sua ressurreição, muitos os viram, para confirmar que era verdadeiro, não havia mentira, não havia equívoco, não havia engano, não havia ilusão de visão. Tocaram nele, colocaram o dedo no furo das suas mãos, para que não houvesse dúvidas, embora muitos nos nossos dias confessem que não acreditam, que não conhecem, que não sabem, pelos seus próprios defeitos, não vê, não enxerga. E se vê, não enxerga, se ouve, não escuta a palavra. Jesus afirmou ser a ressurreição e a vida. João 11, 25 e 26. Todo que acreditar nele, mesmo que morra, ressuscitará com a vida eterna. Creia, você também, que Jesus Cristo ressuscitou. Eu estive na Itália e visitei um cemitério dos soldados da Segunda Guerra Mundial. Era uma cidade. Você, em um determinado lugar que estivesse, olhasse para a sua frente, seus olhos não enxergavam o final, de tão vasto e grande que era aquele lugar. Era muita cruz, só soldados mortos na guerra, inclusive brasileiros ficaram lá, Então, meus irmãos, quando se chega no cemitério, onde Abraham Lincoln, John Kennedy e tantos outros, aqui no nosso país, João Goulart, e todos os presidentes, deputados, senadores que morreram, aqui jaz. Aí tem o nomezinho dele lá. Mas na sepultura de Jesus, aleluia, ele não está mais aqui. Ele ressuscitou, aleluia. Ele ressuscitou. Ele venceu a morte para que você tenha vida. Jesus afirmou ser a ressurreição e a vida, e confirmou, comprovou, realizou. Depois da sua ressurreição, muitos o viram, está em 1 Coríntios, capítulo 15, 6, viram as marcas dos pregos e até comeram junto com ele. Lucas, capítulo 24, 36 a 43. Jesus afirma, meu irmão, Jesus afirma ser a ressurreição, e ele é a ressurreição e a vida. Está em João 11, 25 e 26. Todo que acreditar nele, mesmo que morra, ressuscitará para a vida eterna. Creia você também que Jesus ressuscitou. A Bíblia é clara, ela não deixa dúvidas, ela nos dá toda a luz de visão espiritual que um ser humano possa receber de Deus para ser salvo. A ressurreição é muito importante, mas de fato, meu irmão, Jesus Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias entre aqueles que dormiam. Por que dormiam? Porque este corpo morre, mas o espírito vai dormir do Senhor, é a alma, e vai para o paraíso, e de lá ninguém sai mais. Estão dizendo que Maria está descendo e profetizando. Não, isso é conversa fiada. Maria era como nós, pecadora. José era como nós, pecador. E está lá, e quem está lá, lembra-lhe do Lázaro? Aquele rico e Lázaro. O rico olha para Abraão e diz: Abraão, manda alguém na minha casa avisar que eu estou nessa situação para que não venham para cá. Aí ele diz aqui: não, meu filho, daqui não sai ninguém. Aqui não desce ninguém, nem daí. Só do julgamento de Deus. Maria está lá também, meu. Não há conversa não. Os cristãos falam a verdade, não mentem. Querem a sua salvação, querem o seu bem-estar, querem o perdão de Deus para você, mas sem mentiras, sem enganos.
Vou usar o termo agora comum, sem fake news, sem fake news religiosas. É preciso crer para de fato viver eternamente. Mas de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele as primícias. Eu repito para você gravar. Está em 1 Coríntios 15, 20. É preciso conhecer a verdade e a verdade vos libertará. Se você confessar com sua boca que Jesus é Senhor e que em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. É você. Eu já acreditei em você. Falta você, meu amigo. Falta você. Os irmãos já estão todos com seu nome escrito no livro da vida. Está faltando você. E nós lutamos por você. Você que condena, você que critica, você que está votando lei aí no Senado, na Câmara, para condenar os cristãos, para condenar. Existem erros, existem. Como aí existem aí entre vocês, deputados e senadores, vereadores e governadores? Todo lugar existe erro, porque nós somos humanos, somos pecadores. Se você confessar com sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo, tu e a tua casa. Se creres, diga amém. Diga amém. E levanta a cabeça, olha para o céu e clama a Deus por perdão. Depois disso apareceu a mais de 500 irmãos de uma só vez. E a maioria, dos casos ainda vive, embora alguns já tenham adormecido. Isso na época em que Jesus apareceu. Depois disso apareceu a mais de 500 irmãos de uma só vez, a maioria dos quais ainda vive, embora alguns já tenham adormecido. Está em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 6. Conhecendo a verdade nos libertará. E a ressurreição é justamente que nos deu a salvação, a vida eterna. Enquanto falavam sobre isso, o próprio Jesus apresentou-se entre eles e lhe disse: paz seja convosco. Eita! Se nós tivéssemos realmente essa paz, se nós tivéssemos realmente essa paz, o mundo seria diferente. Não haveria matança, não haveria roubança, não haveria prostituição, não haveria nada. Nós estávamos no caminho como Deus Todo-Poderoso caminhando. Eles ficaram assustados e com medo, pensando que estavam vendo um espírito qualquer. E ele disse: por que vocês estão perturbados? E por que se levantam dúvida no coração de vocês? Olha a pergunta que o Senhor Jesus fez. Vejam as minhas mãos e os pés, sou eu mesmo. Toquem-me e vejam. Um espírito não tem carne nem ossos. Como vocês estão vendo, eu tenho. Tendo dito isto, mostrou-lhes as mãos e os pés. E por não crerem ainda, tão cheios estavam de alegria e de espanto, e ele lhes perguntou: vocês têm aqui algo para comer? Estava com fome, rapaz. É brincadeira não. Porque ele não estava morto. Só sente fome quem está vivo. Jesus ressuscitou. Estava vivo. Estava vivo. Vocês têm algo aqui para comer? Deram-lhe um pedaço de peixe assado. E ele o comeu na presença deles. Está em Lucas 24, 36 a 43. Para que vocês leiam e comprovem. Nós pregamos, isso aqui é dentro da Bíblia católica, viu, meu irmão católico? Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida, aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Você crê? Você crê nisso? Se você crê, você está salvo. Então, procure uma igreja séria, uma igreja que você realmente sinta o poder do Espírito Santo, sem mentiras, sem enganos. Só verdade. Está em João capítulo 11, 25 e 26. Depois de seu sofrimento, Jesus apresentou-se a eles. Apresentou-se por quê? Para comprovar tudo aquilo que ele havia dito, que iria ressuscitar, que veio para tomar
os nossos sofrimentos, as nossas dores, as nossas enfermidades, né? E que nos traria a vida eterna, aquela vida que nós perdemos lá no Éden. Com quem? Com Adão. Ali nós perdemos a vida eterna. Nós éramos para perecer todos no inferno, mas ele veio para nos resgatar, para nos dar novamente o direito de sermos chamados filhos de Deus. E para isso ele teria que morrer e vencer a morte, que a morte pertence ao diabo. Vencendo a morte, Satanás já foi derrotado. Porque todo aquele, por ele ter dado o livre-arbítrio, todo aquele que desejar e aceitá-lo como seu Salvador, recebe novamente o direito de ser chamado filho de Deus. Consequentemente, não morrerá, mas viverá para sempre. O anjo disse às mulheres, né? Aliás, antes, depois do seu sofrimento, Jesus apresentou-se a ele, já foi lido, né? No Atos capítulo 1, versículo 3. O anjo disse às mulheres, não tenham medo. Sei que vocês estão procurando Jesus. Elas foram, né, procurar Jesus para embalsamar, para limpar o corpo, sei lá, fazer alguma coisa daquela época que era normal. Mas ficaram com medo porque a pedra estava aberta. Mas estava lá um guardião, um anjo. E o anjo disse para as mulheres, não tenham medo. Sei que vocês estão procurando Jesus, que foi crucificado, foi morto. Ele não está aqui. Onde é que ele está? Fugiu. Os guardas esconderam o corpo. Ele ressuscitou. Ele ressuscitou. Ele não está aqui. Ressuscitou. Como tinha dito, venham ver o lugar onde ele jazia. Vão depressa e digam aos discípulos dele. Ele ressuscitou dentre os mortos e está indo adiante de vocês para a Galileia. Lá vocês o verão. Notem que eu já os avisei. Eita, é só Deus, só Deus, só Ele tem poder. Amedrontadas, né? Ficaram assombradas, quem que não ficaria? Amedrontada, as mulheres baixaram o rosto para o chão e os homens lhes disseram, por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Olha, porque aquele que vive, ele não está aqui, ressuscitou. Lembre-se do que ele disse, quando ainda estava entre vocês na Galileia. É necessário que o Filho do Homem seja entregue nas mãos dos homens pecadores, seja crucificado e ressuscite no terceiro dia. Então se lembraram das palavras do Senhor Jesus. Glória a Deus. Está em Lucas capítulo 24, versículo 5 a 8. Meu amado, é preciso conhecer a verdade, para que a verdade vos liberte. Quando Jesus ressuscitou na madrugada do primeiro dia da semana, apareceu primeiramente a Maria, de quem havia expulsado 7 demônios. Ela foi e contou aos que com eles tinham estado. Eles estavam lamentando e chorando. Quando ouviram que Jesus estava vivo e fora visto por ela, não creram. Como muitos ainda não crerem. Como muitos ainda não creem. Até zombam, criticam, condenam. Mas estão indo para o lugar que Deus não preparou para ele. Não é? Lá na cara. Eles estavam chorando. Jesus apareceu de outra forma a 2 deles. Estando eles a caminho do campo. Eles voltaram e relataram isso aos outros, mas também nestes eles não creram. Mais tarde Jesus apareceu aos 11 enquanto eles comiam. Censurou-lhes a incredulidade e a dureza dos seus corações.
Porque não acreditaram nos que tinham visto depois de ressurresto. Ainda hoje muita gente não acredita. Está em Marcos capítulo 16, versículo 9 a 14. Muitos hoje ainda condenam, não é? Querem destruir a família, querem destruir a igreja, votam a favor do aborto para matar as crianças. Tomé, chamado Dídimo, um dos 12, não estavam com os discípulos quando Jesus apareceu. Os outros discípulos disseram: vimos o Senhor. Mas ele lhes disse: se eu não vir as marcas dos pregos nas suas mãos e não colocar o meu dedo onde estavam os pregos e não puser a minha mão no seu lado, não crerei. Uma semana mais tarde, os seus discípulos estavam outra vez ali, e Tomé com eles. Apesar de estarem trancadas as portas, Jesus entrou e pôs-se no meio deles e disse: paz seja convosco. E Jesus disse a Tomé, aquele que disse que só acreditava se colocasse o dedo nas mãos de Jesus: coloca teu dedo aqui, veja as minhas mãos, estende a mão e coloca no meu lado. Pare de duvidar e creia. Disse-lhe Tomé: Senhor, meu Deus e meu Deus. Então lhe disse Jesus: porque me viu, você creu. Felizes os que não viram e creram. João capítulo 20, 24 a 29. É preciso conhecer a verdade, e a verdade vos libertará. E lhes disse ainda: está escrito que o Cristo haverá de sofrer e ressuscitar dos mortos no terceiro dia, e que seu novo nome será pregado, o arrependimento para o perdão de pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vocês são testemunhas destas coisas. Lucas 24, 46 a 48, meu amado. Meu irmão, nós pregamos a verdade, única e exclusivamente a verdade. Pois o que primeiramente lhes transmiti foi o que recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, foi sepultado e ressuscitou no terceiro dia, segundo as Escrituras, e apareceu a Pedro, depois aos 12. Depois disso apareceu a mais de 500 irmãos de uma só vez, a maioria dos quais ainda vive, embora alguns já tenham adormecido, já tenham morrido. Depois apareceu a Tiago e então a todos os apóstolos. Depois destes apareceu também a mim, como a um que nasci fora do tempo. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 3 e 8. Vocês mataram o autor da vida. Vocês mataram o Salvador da humanidade. Vocês mataram a Jesus Cristo. Para ser mais exato, diz assim o versículo no livro de Atos, capítulo 3, versículo 15. Vocês mataram o autor da vida, mas Jesus ressuscitou, e nós somos testemunhas disto. Glória a Deus. Aleluia. Nós não vimos, mas nós cremos. Nós cremos e por ele, pela fé, somos lavados pelo seu sangue. E se Cristo não ressuscitou, inútil a fé dos que a têm, e ainda estão em seus pecados. 1 Coríntios capítulo 15, 17. Se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, cremos também que Deus trará, mediante Jesus e com ele, aqueles que neles dormiram. Glória a Deus. É preciso crer, é preciso dizer que Jesus é o meu, o seu, o nosso Salvador. Ainda, continuando, mas também para nós,
a quem Deus creditará justiça. A nós que cremos naquele que ressuscitou dos mortos, a Jesus nosso Senhor. Ele foi entregue à morte por nossos pecados e ressuscitou para a justificação. Romanos capítulo 4, versículo 24 e 25. Se você não crê, leia a Bíblia. Leia, anote esses versículos e leia na Bíblia católica. Você que é católico. Para que você tenha realmente conhecimento do caminho que o fará chegar à presença do Deus vivo no céu. Que Deus continue nos abençoando abundantemente e até outra vez nos encontrarmos. Que a graça e a paz esteja em cada um de nós, em nome do Senhor Jesus. E os santos dizem amém.